Nós vamos refletir agora um tema de uma sublime importância: o amor e a missão do Espírito. Capítulo 8, versículo 35, Jesus diz: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Nessa orientação de Jesus está encerrada a mais sublime missão do Espírito imortal. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Qual o sentido profundo dessa máxima do Cristo? Em uma análise psicológica profunda, quem é o filho e quem é o servo nesta afirmativa? O filho é a essência divina que todos nós somos, criados à imagem e semelhança do Criador, conforme nos narra poeticamente a Gênese bíblica. O ego que nós trazemos transitoriamente é o servo. Ele deve ser o servo do Espírito em essência, até que o Espírito alcance a pureza espiritual. No instante que o Espírito se depura completamente das imperfeições que traz em si mesmo, o ego é totalmente iluminado e se torna pura essência, puro Espírito. Esse momento que acontecerá na vida de todos nós, o instante em que nós vivenciaremos no último instante, o último momento que o ego se iluminará completamente. E o filho ficará para sempre na casa. Qual é a casa do Pai? A casa do Pai, no nível mais profundo, é o próprio universo. O universo onde os Espíritos de Deus cumprem as suas funções. E nós vamos lá para a questão 562 de O Livro dos Espíritos, que aborda exatamente esse Espírito que fica para sempre na casa. Pergunta Allan Kardec: já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto, ou também lhes tocam ocupações? Que quererias que fizessem na eternidade? A ociosidade eterna seriam eternos ofícios. De que natureza são as suas ocupações? Pergunta Allan Kardec. Vejamos a beleza desta resposta. Receber diretamente as ordens de Deus, transmitidas ao universo inteiro, e velar porque sejam cumpridas. Essa é a missão do Espírito Cristo, como Jesus. É claro que se nós formos refletir no tempo que está deste momento para todos nós, até esse momento do Espírito Cristo,
nós não temos como calcular. Porque somos espíritos imortais em evolução. Estamos ainda distantes desse momento em que nós passaremos a ser agentes plenos de Deus, uno com Deus, como Jesus nos ensina. Eu e o Pai somos um pensamento plenamente unificado com o Criador, transmitindo as ordens do Pai no universo inteiro. Então o Filho fica para sempre na casa. Enquanto ele não está nessa condição de ficar para sempre na casa do Pai, uno com o Pai, em unidade de pensamento, de sentimentos e de vontade, o que o Espírito trabalha em si mesmo para que possa chegar nesse momento? O grande objetivo da vida será tornar o nosso ego um servo fiel do Espírito na sua essência. É disso que nós trataremos na nossa exposição, porque estamos ainda muito distantes do Espírito do Cristo. Nós temos o grande modelo e guia da humanidade, que é Jesus, como referência. Mas compreender como se dá a dinâmica da vida de um Espírito crístico, nós não temos como compreender. Então nós vamos compreender a missão de nós, todos, espíritos imortais em evolução. Para isso, vamos começar a refletir sobre a questão 115 do Livro dos Espíritos, na qual os benfeitores da humanidade tratam da missão do Espírito imortal em evolução. Essa outra trata da missão do Espírito imortal puro, que se purificou, que vai cumprir as ordens de Deus no universo. Enquanto não chegamos lá, o que nos cabe a fazer? Vamos ver. Questão 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então vejamos o alcance desta resposta. A questão 115 é uma das questões tronco de O Livro dos Espíritos, porque a sua resposta traz um conteúdo de profunda significação que é repetido de formas diferentes em várias outras respostas de O Livro dos Espíritos. Tal a importância dela, a magnitude dela. Então todos nós, inclusive Jesus, inclusive todos os espíritos crísticos, partimos do mesmo ponto: simplicidade e ignorância. O que é essa simplicidade e ignorância? Exatamente o ego que ainda trazemos, o servo. O servo não fica para sempre na casa, porque um dia ele vai deixar de existir. O filho fica para sempre na casa. Então um dia vai deixar de existir a ignorância em nós. A missão do Espírito imortal é exatamente superar essa ignorância. Nós somos criados simples e ignorantes, e cada um de nós tem uma missão. Os benfeitores são muito claros: esclarecer, nos esclarecer.
E como que acontece esse esclarecimento? Pelo conhecimento da verdade. Pelo conhecimento da verdade, nos 3 níveis que veremos daqui a pouco, nós vamos chegar progressivamente à perfeição, nos aproximando de Deus. Então podemos dizer que essa é a missão mais profunda do espírito imortal no nosso nível evolutivo. Essa missão de conhecer a verdade. E nesse esforço de aperfeiçoamento, nós vamos conquistar algo que todos nós queremos, almejamos com todas as forças em nossas vidas, que é a felicidade. Como é uma determinação divina, como nós estamos vendo aqui, todos nós, consciente ou subconscientemente, queremos ser felizes. O grande problema é que muitas vezes nós caímos nas armadilhas do ego e buscamos a felicidade onde ela não está. É o que os benfeitores vão colocar na segunda parte da resposta. Como que nós vamos conhecer a verdade para nos aproximarmos de Deus e conquistarmos a pura e eterna felicidade? Passando pelas provas que Deus lhes impõe. É que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só suportam murmurando e pela falta que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Vejamos que essa missão do espírito imortal é uma meta que trazemos assinada. Assinada onde? Na própria consciência. Na própria consciência do espírito imortal, todos nós já fomos criados. Temos a marca de Deus, a assinatura de Deus em nossas consciências. E aí os benfeitores dizem que uns se submetem à missão, aceitam submissos às provas. E outros murmuram. Os que murmuram são aqueles que dão mais valor ao servo do que ao filho. Dão mais valor ao ego do que à essência divina que é. E aí nós entramos no processo de insubmissão à missão. Enquanto estivermos nesse movimento, vamos permanecer afastados da felicidade, da perfeição e da prometida felicidade, como os benfeitores dizem. Só que esse afastamento nunca vai ser para sempre, porque o filho fica para sempre na casa, como nós vimos. Então, em cedo ou tarde, o espírito vai submeter-se à missão que traz em sua consciência. Porque provém da sabedoria onipotente do Criador. Deus já nos criou para a felicidade. Podemos atrasar indefinidamente, mas cedo ou tarde nós despertaremos para a missão do Espírito que somos, nos submetendo a essa missão. Como os benfeitores dizem, aceitar submisso, submetermos à missão que o Criador traçou para nós, em nossas próprias consciências. A nossa missão, portanto, é a de conhecer a verdade para nos aproximarmos de Deus, ficando para sempre na casa. O ego é a ignorância transitória que ainda mantemos. O ego não é o nosso inimigo, é apenas ignorância a ser transformada em sabedoria.
O Espírito tem como missão iluminar o seu ego por meio da verdade, colocando-o como servidor do ser essencial. O grande objetivo de nós, espíritos em evolução, é exatamente esse. O ego, dentre as estruturas do ego, existe a persona, a personalidade que o nosso Gabriel falou ontem na sua exposição, trazendo um conteúdo de Joana de Ângeles do livro Ser Consciente. A personalidade que nós utilizamos agora, essa persona, é um grande auxiliar do ego, porque quando nós reencarnamos, nós vamos ocupar transitoriamente uma personalidade, para que essa personalidade seja a auxiliar do ser essencial, que somos nós, a evoluir e crescer. E vamos ter muitas e muitas e muitas outras até aquele momento de nos tornarmos espíritos puros. O Espírito existe para que haja em todos os pontos do universo a manifestação das virtudes, que são os sentimentos que irradiam as leis divinas da criatura para as outras criaturas, demonstrando a existência dessas leis do Criador para todos nós. As virtudes oferecem a cada espírito a chancela de filho de Deus. Então, o que é submeter-se à missão? Submeter-se à missão que nós trazemos nas nossas consciências é nos conectarmos com as leis divinas que existem nelas para gradualmente desenvolver as virtudes do Espírito que somos. Nós trazemos já as leis e as virtudes como pequenas sementes dentro da nossa própria consciência. Cabe a nós cultivar essas sementes. A simbologia utilizada no nosso congresso, desde o primeiro dia, cada um recebeu uma sementinha. É um símbolo do cultivo das virtudes, para que nós possamos cumprir as leis. Semear as camisetas que estamos vestindo, um processo de semear, de cultivar para se auto-iluminar. E aí o amor é a pedra de toque nesse movimento evolutivo. Uma pergunta que todos podemos estar fazendo: como podemos fazer isso? Eu quero ser uma pessoa mais amável, mais feliz. Eu quero, todos nós queremos com certeza. Como podemos fazer isso? A nossa condição de filhos de Deus não significa que nos abrimos para o sentimento de filhos de Deus automaticamente. Isso só é possível por meio do desenvolvimento do amor, representando-se nas mais diversas virtudes. O ser essencial que nós somos, como foi criado à imagem e semelhança do Criador, é puro amor na sua essência. Só que é um amor ainda em estado de semente, para ser cultivada por nós. É a partir do amor que se desenvolve todas as demais virtudes do Espírito imortal, para que o Espírito possa realmente, de uma forma autonômica, ficar para sempre na casa do Pai. Na parábola dos 2 filhos, Jesus mostra de forma magistral o instante que o espírito que murmurou, representado pela primeira fase do filho pródigo, que vai para terras longínquas, e lá numa terra longínqua ele desperdiça toda
a herança do pai. Ele que não queria trabalhar para desenvolver as virtudes, cumprindo as leis, queria apenas utilizar da persona transitória para gozar, fez isso de forma dissoluta. E chega um momento que entra num vazio existencial muito grande. Esse vazio que tem 3 fases que Jesus coloca na parábola. É uma ausência de sentido, na verdade, em 3 níveis: vazio existencial, abandono existencial e isolamento existencial. Nós não vamos entrar em detalhes na parábola, mas é magnífico toda a narrativa do Evangelho de Jesus em torno desses 3 níveis de ausência de sentido. Mas ele se lembra que na casa do pai havia abundância de pão e ele estava perecendo de fome. Fome de quê? Fome de amor. Ele havia se distanciado do amor, indo para terras longínquas. E lembra que havia abundância de amor na casa do pai. O filho fica para sempre na casa. Para o espírito em evolução, qual é a casa do pai? Nós já vimos que para o espírito puro, a casa do pai é o universo inteiro, onde ele cumpre a vontade do pai. Para o espírito em evolução, a casa do pai é o próprio ser consciencial que nós somos. Então, na casa do pai, há abundância de amor. E ele estava perecendo de fome. Mas ele se lembra que ele poderia sair daquela condição de caído e se levantar e voltar à casa do pai. E ele pensa: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, já não sou pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus trabalhadores. Então é o que nós estamos vendo no texto. Nós não somos, de uma forma automática, nós não trazemos o sentimento de filho de Deus de uma maneira automática. A condição de filho de Deus, ninguém tira de nós. Quando o filho pródigo volta para a casa do pai, ele sabe que ele é filho, mas ele não sente no coração a condição de filho. Esse sentimento de filiação, que só acontece quando nós nos libertamos daquilo que nos gerou as indignidades. Já não sou digno de ser chamado. Eu sei que eu sou, mas eu não sou digno de ser chamado, porque para ser chamado é fundamental se dignificar, para que de uma forma autonômica ele possa se dignificar. Isso vai acontecer por meio do desenvolvimento das virtudes, cumprindo-se as leis. Um método muito eficaz para que nos abramos para o sentimento de filhos de Deus e possamos desenvolver as virtudes amor são as perguntas conscienciais feitas a nós mesmos e que formulamos a outras pessoas. Perguntas conscienciais. O filho pródigo, quando se lembra da casa do pai, com certeza ele faz vários questionamentos. Eu posso ficar aqui me lamentando, me colocando como vítima da vida, me colocando de uma forma menos feliz, me sentindo profundamente culpado, mas eu posso voltar para a casa do pai.
E Jesus mostra de uma forma muito tocante, ele caindo em si, tomando consciência e decidindo por voltar à casa do Pai. As perguntas conscienciais é um método para fazermos isso. E foi Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, o maior estimulador à prática das virtudes por meio do seu método peculiar de se comunicar por meio de perguntas conscienciais. Nos relatos que temos no Evangelho, vemos nos seus sermões, nos encontros terapêuticos do Cristo com as várias pessoas que o buscavam, ou que ele buscou por algum motivo, o Mestre fazendo perguntas. Qual o objetivo dessas perguntas? Jesus, como Espírito crístico, ao fazer isso, quis alcançar a consciência daquele com que se comunicava, para que o interlocutor pudesse refletir de forma profunda a pergunta. Trata-se de um convite e convocação do guia e modelo da humanidade para que a pessoa pudesse olhar-se com a virtude da verdade. Jesus, como o nosso guia e modelo, como nos coloca muito claramente a questão 625 do Livro dos Espíritos, ele tem um compromisso muito grave conosco, que ele cumpre com seu cônscio dever. Em vários momentos no Evangelho, nós vemos convites, convocação, que não serviram apenas para aquele momento histórico que Jesus esteve encarnado conosco, mas como as suas palavras são palavras de vida eterna, ficarão para sempre conosco. Aqueles convites, convocação que ele fez para aquelas personalidades não foram apenas para aquelas personalidades. Foram para a humanidade de todos os tempos, inclusive para nós. Então Jesus fazia convite e convocações de uma forma muito peculiar. Uma delas que nós vamos tratar agora, que é o convite e convocação por meio de perguntas conscienciais. Outra forma de Jesus fazer os convites convocação é por meio dos verbos no imperativo. Vinde, aprendei, buscai. Convites que vão diretamente à consciência do espírito imortal e que ficam reverberando lá dentro do espírito. Pode demorar séculos, milênios até, mas cedo ou tarde aquele espírito vai cair em si para refletir sobre aquele convite, convocação, seja sob forma de perguntas, seja sob forma de verbos no imperativo. No nosso livro Convites Terapêuticos de Jesus, nós trabalhamos os verbos no imperativo, vários convites terapêuticos do Cristo, nos quais ele faz os convites por meio dos verbos nesse tempo verbal. Ainda vamos lançar futuramente um livro com as perguntas conscienciais. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, o Cristo nos convida: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aqui nós temos o convite consciencial para o espírito imortal em evolução. Ele é o modelo e guia
O guia vai à frente. Quem quiser vir após mim, guiado por mim, para evoluir até a plenitude, renuncia a si mesmo. O que é esse renunciar-se a si mesmo? Não é desprezarmos-nos e entrar no movimento de subserviência frente à vida. É renunciar aos movimentos egóicos que geram os murmúrios lá da questão 115. Esses movimentos egóicos cabe a nós exercitarmos a virtude da renúncia, que está intimamente conectada com o amor. Sem renúncia, ninguém consegue evoluir e crescer. Então, renunciar aos nossos movimentos egóicos, tomando sobre nós a nossa cruz. A cruz nos ensinou, certa vez, o mentor Honório. Não tem esse significado doloroso que muitas vezes nós atribuímos. O próprio termo cruz, algo pesado que a gente vai carregar. Essa situação X é a minha cruz, dizem as pessoas, numa visão equivocada da lei de causa e efeito, como se ela fosse uma lei punitiva. Eu ando sobrecarregado com a minha cruz. Cruz, na visão profunda, psicológica, consciencial, significa o nosso plano existencial. Na cruz há duas traves, uma vertical e uma horizontal. A trave vertical representa o nosso propósito existencial. Podemos, numa síntese, dizer que o propósito existencial de todos nós é desenvolver as virtudes, cumprindo as leis divinas. Todos, sem exceção. Cada um vai ter nuances específicas para cada pessoa, porque nós somos seres únicos, mas o propósito é o mesmo: desenvolver virtudes cumprindo as leis. O programa existencial se dá na horizontal da vida, enquanto que o propósito é na vertical. Cada um de nós consigo mesmo, porque desenvolve-se as virtudes no âmago do espírito imortal, cumpre-se as leis na nossa consciência. O programa acontece na vida de relação. Nós temos as personalidades momentaneamente, quando encarnados, exatamente para cumprir um programa. Esse plano existencial, a literatura espírita está repleta de orientações. Mormente as obras de André Luiz trazem Missionários da Luz, Obreiros de Vida Eterna, a Ação e Reação, várias abordagens diferentes sobre o plano existencial, o programa que nós trazemos para cumprir enquanto estamos encarnados na Terra. Ninguém vem à Terra para se divertir, como disse o nosso Godinho no dia de ontem. Ninguém vem para recreação. Todos nós reencarnamos para fazer diferença positiva na nossa vida e na vida da comunidade onde nós participamos. Então nós reencarnamos com um plano muito bem elaborado, a cruz, para carregarmos durante toda a nossa existência. É muito importante nós lembrarmos da fala de Jesus, quando ele diz que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Então, quando nós nos dispomos verdadeiramente a renunciar aos nossos desejos egóicos para segui-lo verdadeiramente, a cruz não vai pesar. Se a sua cruz está pesada, é porque algum problema você está tendo ao carregá-la. A forma como está se carregando a cruz é uma forma
muitas vezes punitiva, muitas vezes distanciada dos ideais que o Cristo nos ensinou, porque o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Reflitamos agora sobre algumas das perguntas conscienciais que Jesus, vendo o que Jesus proferiu, vendo o sentido profundo delas e que mensagem elas nos convidam a refletir. Como nós falamos, nós tivemos aquelas personalidades convivendo com o Mestre naquele momento histórico. Mas as perguntas conscienciais, nós veremos, não são apenas para aquelas personalidades. Vamos dar alguns exemplos aqui, alguns inclusive já foram citados por outros expositores, mas nós vamos dar o nosso jeitinho de refletir. A Pedro, o apóstolo, o Mestre fez dezenas de perguntas conscienciais, relatadas pelos 4 evangelistas. Estudemos algumas delas. Em João, capítulo 21, versículos 14 a 17. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Muitas de nós, de uma forma às vezes simplista, pensamos que Jesus fez 3 perguntas a Pedro porque ele o negou por 3 vezes. É uma forma muito simplista de explicar-se esse conteúdo todo aqui. Porque o Espírito Crístico não faz esse tipo de teste. Vou perguntar 3 vezes para Pedro, porque ele me negou por 3 vezes, vou perguntar 3 vezes se ele me ama. Espíritos crísticos não agem assim. Eles agem de uma forma profundamente consciencial. Então, qual o motivo real pelo qual Jesus perguntou por 3 vezes a Pedro? Pedro trazia uma característica muito interessante. Uma das nossas obras, Modelos de Liderança, Trabalho e Autotransformação, nós refletimos sobre o perfil psicológico de Pedro. Ele trazia uma dubiedade de caráter. Em várias passagens do Evangelho nós vemos essa dubiedade, crença e descrença. Por exemplo, quando ele anda sobre as águas, ele vê Jesus andando sobre as águas, ele tem uma vontade enorme também de andar sobre as águas. E Jesus diz a ele: venha, Pedro. E ele começa a andar. Daqui a pouco ele duvida que ele é capaz e ele afunda. Será que Pedro, como pescador, não sabia nadar? E alguém lembra o que ele fala para Jesus? Salva-me, Senhor. Ele nem fez um esforço nem de nadar. Tal o movimento dele interno que ele trazia. E muitas outras passagens, a própria negação por 3 vezes mostrava a profunda insegurança que ele trazia. Então,
por essa característica de dubiedade de caráter que muitos de nós também trazemos, nós duvidamos, uma outra hora acreditamos. Algumas vezes nós sentimos uma força enorme, daqui a pouco sentimos uma fraqueza. Então todos nós temos um pouco do Pedro nessa questão. Então essa pergunta consciencial, que é extensiva a todos nós, tem esse objetivo. A primeira pergunta: Pedro, tu me amas? Simão, filho de Jonas, melhor dizendo, tu me amas? Foi para que Pedro refletisse no sentimento de amor que ele trazia por Jesus. Um convite diretamente à razão, a refletir sobre o significado do amor que ele trazia. A segunda pergunta foi para que ele sentisse profundamente esse amor. O primeiro nível de superação da ignorância do não saber o que é a verdade. O segundo nível, superação da ignorância de não sentir a verdade. Porque existem 3 níveis de ignorância no ser humano. Saber é o primeiro nível, mais fácil de ser superado. O nível do sentir já não é tão fácil assim. Então, segunda pergunta, para Pedro sentir intensamente o significado do amor que ele trazia por Jesus. E a terceira pergunta, para que Pedro tomasse consciência profunda para vivenciar esse amor. O terceiro nível de superação da ignorância, a ignorância de não vivenciar a verdade. Lembrando da questão 115, conhecer a verdade não é o conhecimento intelectual, é o conhecimento intelecto-moral que transforma as consciências, conforme ensina Kardec. Intelecto, emoção, sentimento profundo, para que haja a vivência plena. E apacentar as ovelhas. Ovelhas têm 2 sentidos aqui, nestes versículos. As ovelhas é o símbolo, do ponto de vista pessoal, é o símbolo das virtudes que nós somos convidados a desenvolver. Na parábola do pastor e das ovelhas, que nós colocamos no livro A Presença Amorosa de Jesus em Nossas Vidas, nessa parábola, Jesus mostra o que significa apacentar as ovelhas, que todos nós somos convidados a fazer, que é o exercício das virtudes cristãs em nós mesmos. Antes de apacentar as ovelhas fora, somos convidados a apacentar as ovelhas dentro de nós, exercitando as virtudes do espírito imortal que somos, para poder aí exercitar no trato com o outro, com aqueles que lideramos, aqueles que estão sob a nossa tutela, como Pedro foi o grande sustentáculo do cristianismo, não porque ele fez as coisas de fora, mas sobretudo porque ele transformou profundamente a dubiedade de caráter, toda a insegurança existencial que ele trazia, e aí ao longo do tempo ele apacentou as próprias ovelhas, desenvolvendo as virtudes para poder seguir na tarefa que Jesus confiou. Então, esse duplo sentido do apacentar. E agora nós perguntaríamos para cada um de nós, imaginemos Jesus na nossa frente agora.
e utilizando o nosso nome, vou usar só uma pessoa da plateia, Lacordaire, Abraão Fayad, tu me amas? Imaginemos o Cristo planetário fazendo essa pergunta para você, para cada um de nós. Tu me amas? Tu me amas por 3 vezes. Uma para estimular a reflexão sobre esse amor. A segunda, para estimular você a sentir esse amor. E a terceira, para estimular você a tomar consciência profunda desse amor para poder vivenciá-lo. Essas são perguntas conscienciais de vida eterna, para toda a eternidade. Em João 21, 22, logo depois dessas 3 perguntas, Jesus faz uma outra pergunta consciencial a Pedro. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Aqui Pedro estava enciumado. Depois de ele ter falado 3 vezes que amava Jesus, ele fica enciumado porque Jesus fala alguma coisa sobre João. Nós não vamos entrar em detalhe aqui por causa do nosso tempo. E ele começa a questionar. E Jesus faz outra pergunta: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Quantas vezes nós ficamos tão incomodados com o que os outros estão fazendo ou deixando de fazer no movimento espírita, na nossa casa espírita, e ficamos incomodados e muitas vezes até desistimos das tarefas que nos são confiadas pelo incômodo que os outros nos geram. Que te importa a ti? Segue-me tu. Jesus não disse isso apenas para Pedro, é para todos nós. A André e Pedro, João capítulo 1, versículo 38. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Aqui já é no início do apostolado do Cristo, em que ele vê Pedro e André, que eram irmãos, chegando na barca, e devido ao magnetismo do Cristo, eles começam a seguir Jesus. E Jesus volta-se, os vê e pergunta: que buscais? Que buscamos, cada um de nós, na doutrina espírita, o cristianismo redivivo? Nós já sabemos o que buscamos, ou estamos ainda indo em busca de uma salvação de fora para dentro, e não a salvação real, que é de dentro para fora? A Saulo de Tarso, na estrada de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? No nosso livro, O Legado de Paulo de Tarso ao Cristianismo Redivivo, nós fazemos uma reflexão. Por que Jesus fala para Saulo? Porque ele, na verdade, Saulo não perseguia Jesus, porque não era possível essa perseguição. Saulo, na verdade, perseguia o Cristo interno, que todos nós somos. Na mensagem O Teu Cristo, do livro Filho de Deus, Joana de Ângeles, a grande mentora, nos fala que todos nós trazemos um Cristo em potencial. Quando Paulo, mais tarde, fala: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim, ele não estava falando de Jesus propriamente, também a referência a Jesus, mas o Cristo que ele manifestou ao longo do seu apostolado. Ele saiu do perseguidor, do seu Cristo interno, para ser o grande
iluminador de consciências, a começar dele mesmo. Basta analisar a trajetória dele no livro Paulo Estevão, que nós vamos encontrar o Saulo prepotente, extremamente arrogante, orgulhoso, se transformando no Paulo humilde, que trazia um poder muito grande de realizar esforços de autotransformação, e utilizou a sua existência inteira para apacentar as suas ovelhas, deixando de perseguir o Cristo para ser o grande amor do Cristo que ele trazia em si mesmo e do Cristo Jesus, o Cristo manifesto. A multidão, Lucas capítulo 6, versículo 46 e 47. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Será que essa pergunta serve apenas para aquela multidão no Sermão do Monte? Ou serve para todos nós aqui agora? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Até quando nós vamos chamar por Jesus e nós não seguimos a proposta do projeto iluminativo do Cristo? A multidão, Mateus 7, capítulo 7, versículo 3. Porque reparas o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Aqui serve para os fariseus de todas as épocas da humanidade, que estão o tempo todo reparando a trave, o cisco, melhor dizendo, do olho do outro, esquecendo da trave que está no seu próprio olho. O mecanismo psicológico da projeção da personalidade, em que a pessoa projeta no outro dificuldades dela, e isso lhe incomoda demais, e ela está o tempo todo acusando o outro, como os fariseus faziam com o próprio Cristo. A multidão, Mateus 5,47, também, no Sermão do Monte. Que fazeis de especial? Que fazemos de especial? Temos feito alguma coisa de especial? Ou estamos, muitas vezes, projetando as nossas personas, os nossos egos, colocando o servo no lugar que deveria estar o filho? O filho não fica para sempre, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. A Judas, Mateus 26, 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Será que Jesus não sabia que Judas estava ali para cumprir uma ordem do Sinédrio? Como espírito com uma onisciência relativa, com certeza ele sabia. E por que ele chama Judas de amigo, a que vieste? Ele sabia o que Judas estava fazendo. Agora ele fala: amigo, a que vieste? Faz essa pergunta consciencial para que Judas refletisse sobre o significado de amigo. Amigo é aquele que ama, amigo é aquele que está o tempo todo fazendo esforços para se tornar companheiro. E não era para Jesus a pergunta, era para Judas se tratar como amigo, para evitar o suicídio que logo em seguida ele perpetrou, para que ele se visse como amigo do Cristo e não como traidor do Mestre. Mas ele só foi entender isso muito mais tarde, nas várias expiações, e depois como Joana d'Arc, ele foi entender o conceito profundo que Jesus fez nessa pergunta consciencial, tornando-se o grande amigo de Jesus para todo sempre, como narra belíssimamente Humberto de Campos no livro Cartas e Crônicas.
aos discípulos que dormiam enquanto ele velava antes da prisão, Lucas 22, 46, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Muitas vezes nós permanecemos no sono, um sono da letargia, sem fazer esforços reais de evolução. Levantar-me-ei e ter com meu pai, diz o filho pródigo, voltando para casa para realizar as ações que lhe competiam. Para concluir a nossa exposição, vamos tratar de um dos encontros terapêuticos mais belos do Evangelho, sucintamente devido ao nosso tempo. Foi anotado por Lucas, no capítulo 8, versículos 43 a 48. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua túnica e logo estancou o fluxo de sangue, do seu sangue. E disse-lhe Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Belíssima passagem, né? Quando Jesus pergunta: quem me tocou? O espírito crístico tem uma onisciência relativa. Ele sabia muito bem quem havia tocado. Só que ele faz a pergunta não apenas para aquele momento histórico. Se ele não tivesse feito a pergunta, nós não estaríamos estudando essa passagem aqui agora. Mas ele faz uma pergunta consciencial, não apenas para a Verônica naquele momento, mas para todos nós. Vejamos que Pedro redargui Jesus dizendo que havia uma multidão oprimindo e apertando. Como que ele ia saber quem havia tocado? Para Pedro não fazia sentido, porque tinha muita gente ali, e com certeza muitas pessoas doentes. Agora vejamos os dois verbos que Pedro usa: oprime e aperta. Quem oprime está exigindo. Havia uma multidão exigindo de Jesus a cura, mas só uma toca Jesus de maneira diferente. Por quê? Porque só ela tocou de maneira diferente. Porque ela estava num processo profundo de autotransformação. E como ela estava nesse processo de profundo de autotransformação, ela toca com muita confiança de que ali naquele momento, todo o amor que ela dedicava no processo da autocura iria se conectar com o grande amor de Jesus. E aí o fenômeno acontece. Não foi um milagre, foi o magnetismo de Jesus emprestado para a Verônica se curar. Dele sai virtude. Fazendo uma reflexão para a nossa conclusão, a nossa exposição, que virtude tem saído de nós, ido até o Mestre para ser ampliada pela sua virtude e retornar a nós? Nós
temos buscado Jesus como alguém que toca ou como alguém que oprime, que exige, que aperta? Muitos de nós, inclusive nós espíritas, ainda desejamos uma salvação fácil, de fora para dentro, enquanto que o processo da salvação, a tua fé te salvou, vai em paz. A salvação é um processo de dentro para fora. Verônica estava num processo de transformação já fazia 12 anos. E naquele esforço de buscar de uma forma virtuosa e não de uma forma exigente, ela se conecta com o grande amor do Cristo. E nunca mais foi a mesma pessoa. Nunca mais Verônica deixou de exercitar esse movimento virtuoso. Então é um grande convite terapêutico para todos nós. O convite para que nós possamos definitivamente nos entregarmos ao amor. É a condição para que todos possamos cumprir a missão que trazemos em nossas consciências. Todos nós, tocar em Jesus nas fibras mais íntimas da nossa intimidade, fazendo exercícios para sentir e vivenciar esse amor. Não apenas falar com o nosso intelecto do amor, mas sobretudo sentir e vivenciar, lembrando da fala de Jesus para todos nós: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Muita paz.